Olá, começa a partir de agora mais um episódio do Pode Sim, o podcast da categoria metalúrgica. Primeiro programa de 2025 e o tema não poderia deixar de ser outro: Janeiro Branco, mês da promoção da saúde mental. Para falar desse assunto tão importante, vamos falar de saúde mental. Nossos convidados de hoje, já quero dar as boas-vindas a Cleusa Maria da Rocha Vieira, psicóloga clínica, e também o Fabiano Martining, médico psiquiatra. Muito bem-vindos ao nosso Pode Sim. Muito obrigado. Muito obrigada. Vamos falar de saúde mental, então? Vocês que têm uma vivência e uma trajetória profissional, que também eu vou perguntar depois mais especificamente sobre o nosso público do Pode Sim, que é o metalúrgico, mas outras categorias de trabalhadores também. Vocês têm toda essa experiência com sindicatos, com trabalhadores. Mas vamos começar pelo começo. Mês de janeiro. Por que janeiro? Por que a cor branca? Quem é que começa? Olá, Fabiano. Vamos lá. Então, nós temos uma situação onde, quando a gente está no final do ano, nós começamos a repensar o que foi visto no nosso todo o ano passado. E aí, a gente entra no janeiro, seria a questão do ano novo, e a gente começa a ter outros pensamentos de quanto a gente precisa ter de valorização, de se sentir melhor e de ter energia e força para que a gente consiga passar mais um ano. Então, janeiro é um ano de expectativa, é um ano de a gente se renovar, né? É a questão do recomeço, né? De reflexões. Isto. Então, nós vamos colocar essas reflexões que a gente já vinha do finalzinho de dezembro em prática no mês de janeiro. Ou colocar em prática no ano todo, certo? Por quê? Porque não é só o janeiro. Nós vamos ter outros meses, mas esses meses, eles têm que ser elaborados. Então, janeiro é um mês que a gente vai elaborar a nossa evolução durante o ano todo. E o branco também nessa questão, né, que é mais fácil de interpretar. A questão da pasta, a questão da folha em branco também. Tu tem uma folha em branco ali para... Isso, Cleusa, para poder... Exato. Vamos reescrever esse ano. Reescrever, ressignificar, né, Márcio? Olhar esse processo todo, aquilo que eu posso realmente, a partir desse novo mês, nesse novo ano, repensar tudo isso. De que maneira eu estava vivendo o ano passado, de que maneira eu quero realmente começar esse ano. Então, realmente, o branco tem tudo a ver com isso, né? Paz, recomeço, né? De que maneira eu vou olhar a partir disso a minha vida. A vida não só minha, mas a vida da minha comunidade, dos os meus colegas de trabalho, a minha cidade, o meu país. Então, é um ressignificar de todo o processo. E por que, né, que esse tema é tão importante, que a gente escolheu para ser o tema do primeiro programa do ano? Eu fiz uma pesquisa ali, peguei alguns dados, mas depois o Dr. Fabiano ainda me corrigiu. Eu já achei impressionante, eu tinha anotado aqui que o Brasil lidera o ranking mundial de transtornos de ansiedade com 9,3%. Aí já saiu uma pesquisa nova e pulou para 23,3% da população afetada. Antes equivalia a cerca de 18 milhões de brasileiros. Agora, isso foi a 40 e tantos milhões, é isso, doutor Fabiano? Isto. Nós começamos a ter uma situação de transtorno de ansiedade muito maior desde a pandemia para cá, né? Então, a pandemia trouxe para a gente muito medo, muita ansiedade, muita tristeza, muita depressão. E vários pacientes que foram adquirindo isso desde 2020, 21, 22, nós ainda temos pacientes que ainda têm esse transtorno ansioso. E outros pacientes que vieram acumulando essa situação de ansiedade, eles começaram a ter o transtorno de ansiedade. Então, nós temos um crescimento muito grande num pedacinho de tempo que é pouquinho, mas a gente passou de 9% para 23%. E isso é algo que nós temos que olhar com muita delicadeza e cuidado. Por quê? Porque a tendência ainda é piorar a situação. Então, nós talvez teremos que, vamos dizer, colocar o que é uma ansiedade, que é um transtorno ansioso, tá? Ansiedade
é o que a gente muitas vezes sente. Eu estou ansioso por causa de alguma coisa. Isso que dá para dizer que é um normal, assim? Um normal. Que dá que, não preciso me preocupar, procurar ajuda. Tem isso. Tem um pouco de... Tem. Na verdade, a ansiedade, ela faz parte do processo humano, como várias outras emoções, como raiva, como amor, ela faz parte do nosso processo. Como estresse. O fato é essa ansiedade está além da capacidade desse corpo dar conta. Porque ele vai mexendo com nossa química do cérebro, e daí vai para um transtorno de ansiedade. Então todo mundo tem ansiedade, mas é o nível que a gente está que vem a preocupação. Quais são os principais motivos dentro dessa normalidade, assim, que a pessoa pode dizer, eu tô ansioso por isso, isso tá legal, uma expectativa de de encontrar alguém, uma expectativa de uma melhora financeira, enfim, que motivos que dá para dizer, não, isso aqui está dentro de uma normalidade, e depois o que pode levar a passar disso? Eu vou buscar um pouquinho mais a questão realmente do que é saúde mental para a gente poder entrar nesse processo. Saúde mental é um estado de bem-estar, que vai desenvolvendo habilidades, inclusive para a gente fazer o quê? Com essas habilidades, a gente interagir socialmente. No momento que essa saúde mental ela é afetada pela questão socioeconômica, pela questão cultural, pela questão ambiental, pela questão biológica, é obviamente que no mundo que a gente está hoje, não tem como a gente não ter ansiedade. Porque é um mundo que nós não temos mais segurança, a gente não tem segurança, a gente não tem mais um clima que realmente seja um clima que a gente tem segurança? Não, a gente não tem, Então, quimicamente, a gente está sendo afetada, quimicamente, emocionalmente, psicologicamente, socialmente, com todo esse processo. Aonde que desencadeia? Nas doenças mentais, Então, as doenças mentais, elas são surgindo pela questão realmente do ambiente que nós vivemos, de como nós estamos vivendo. Então, ela, a partir desse processo que a gente está tendo um aumento, que é realmente assustador do nível de pessoas com medicação, Nós temos, então, Fabiano, as pessoas estão tomando remédio para dormir, entendeu? Muito, é assustador. Muita gente se automedicando também. E também muitas pessoas, e realmente, as pessoas não vêm nos procurar porque elas estão com uma crisezinha. As pessoas nos procuram, Márcio. Tu não pode receitar medicamento, mas eu acredito que muita gente já vem pedindo remédio direto. Com certeza. Já nem pensa em outra possibilidade, que daí é com o Fabiano que vai ver se pode ou não pode medicar. E isso está diretamente envolvido com a nossa vida. E outro fator que para mim é muito relevante é quando eu entendo saúde mental como o meu sentimento. E não, a saúde mental ela é coletiva. Por que ela é coletiva? Porque o ambiente ele é coletivo, o biológico ele é coletivo, ele me afeta, não é isso? A cultura onde que eu vivo, o lugar, Entende? Então, esse processo todo ele vem diretamente afetar nós. Então, nós estamos nesse nível da saúde mental, pela forma que a gente está vivendo, Márcia. E fora que a gente não tem saúde pública que realmente seja eficaz. Eu e Fabiano discuti isso agora vindo para cá. A gente não tem acesso aos serviços muito pouco. A gente não tem informação. Para a gente conseguir, por exemplo, o que nós percebemos? Que as pessoas não têm uma prevenção, não têm uma percepção do quadro dela. Quando elas chegam em nós, geralmente elas estão muito adoecidas. Fabiano concorda aqui comigo, As empresas não chegam, no nosso caso específico aqui, não tem uma que outra, de repente, tem algum tipo de prevenção, algum tipo, nem que seja uma palestra, uma semana da prevenção, próprio mês de janeiro, aproveitar isso. As pessoas chegam aqui direto, assim, sem nenhum tipo de apoio anterior. Márcio, dificilmente a gente vê realmente uma empresa preocupada com realmente a saúde em si e a saúde mental muito, muito piorado.
Porque a gente não tem essa visão do empresário frente a esse trabalhador. Esse trabalhador, realmente, quando ele chega aqui para nós, ele é um trabalhador adoecido. A grande maioria é afastado. E o que é o principal? Voltando um pouquinho àquela pergunta, mas eu encontrei outros pontos aqui. É a cobrança por produtividade, é o ambiente de trabalho às vezes tóxico, pode ser o assédio moral, outros tipos de assédio, isso implica também. O que pode ser nesse ambiente? Bom, tu sabe que nós recebemos vários funcionários e essas pessoas elas vêm com um grau de ansiedade já muito grande. Quando a gente fala em ansiedade, aquela ansiedade que a gente tem, assim, eu vou viajar semana que vem, eu consigo lidar com essa ansiedade dentro de uma normalidade, certo? É um pequeno exemplo. Mas, quando chega até a parte da psicologia e da psiquiatria, nós temos uma ansiedade onde o medo, o aperto no peito, o sufocamento, a questão de dormência nas mãos, dormências nos pés e às vezes até a questão de desmaios, elas já estão muito fortes. Então, isso já traz para a gente uma doença. Por isso, quando ela já é doença, é chamada de um transtorno. Então, temos um transtorno de ansiedade. O próximo passo do transtorno de ansiedade é ele vir com sintomas depressivos. E aí nós temos uma pessoa que tem ansiedade, medo, pânico, está sendo sufocada, não sabe o porquê e muitas vezes está triste, está isolada, tem preferência de ficar no seu quarto isolada, não quer mais a convivência com as pessoas, né? E muitas vezes pensamentos negativistas, que esses pensamentos negativistas, eles podem ir desde eu não vou mais fazer essas coisas porque eu não consigo, ou até o pensamento da parte de suicida, que esse eu acho que a gente vai ter um especial no mês de setembro, tá? Mas é interessante a gente já falar que todos esses pensamentos fazem parte também do transtorno de ansiedade. E a gente precisa o quê? Ter em conjunto a parte medicamentosa com a parte da terapia. Por quê? Porque os trabalhos mostram que estudos feitos tanto no Brasil, quanto nos Estados Unidos, quanto na Europa, dizem que a terapia junto com a medicação evolui muito mais e tem um poder muito melhor de melhorar o paciente. E aproveitando então vamos divulgar o nosso trabalho aqui do Sindicato dos Metalúrgicos, que é isso que a doutora Cleusa e o doutor Fabiano fazem, essa parceria, né? Que nós temos. Explica melhor, Cleusa, como é que funciona. Chega primeiro para ti e aí depois tu encaminha para o Fabiano conforme o caso. Como é que funciona essa dinâmica? Na realidade, sim, há um agendamento prévio, né, para mim. Então, sempre quando eu faço uma avaliação desse paciente e eu percebo realmente que ele precisa de uma medicação, eu encaminho para o Fabiano, né? Então, na realidade, eu e o Fabiano, nós trabalhamos um ping-pong, porque a pessoa vai lá com o Fabiano, depois ela vem comigo de novo, né? Entende? Então, a gente resolveu. Exato, mas aí tem que continuar, enfim. Isso. Então, esse é o processo, né? Esse é o processo que a gente faz, né? Tanto aqui quanto lá no Sindicato do Comércio, né? E a medicação atual, como é que a gente está falando de novas tecnologias, ciência mesmo, melhorou a qualidade, o resultado das novas medicações? Sim, tu sabe que nós temos medicações que foram lançadas este ano com um poder de evolução muito bom, tá? Por quê? Porque lá atrás, vamos colocar 30 para 40 anos, nós tínhamos determinadas medicações que a gente ainda utiliza, mas que traziam muitos efeitos adversos, né? E não tinham um potencial tão bom de melhora. Hoje nós temos medicações com efeitos adversos bem menores, mas com um potencial de melhora bem grande. Mas muitos vão ter a cura? É aí que as coisas complicam um pouquinho. Por quê? Porque assim, nós temos que ter alguns
algumas coisas que nós vamos ter que conversar. Da onde está vindo essa ansiedade, da onde está vindo essa depressão? Ela é no trabalho, ela é em casa, ela está em todo lugar, ela é de eu não consigo sair de casa. Então são vários fatores aonde eles vão nos colocar se a gente vai conseguir ter pelo menos uma boa parte de tomar a medicação e ter a cura, né? Que essa é a mais difícil de a gente conseguir. Ter a cooperação do paciente em fazer o uso correto do medicamento e ele tem que ter o acompanhamento psicoterápico, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente acredita que a gente está bem, porque a medicação, muitas vezes ela traz esse ânimo pra gente e o que acontece? A gente abandona a terapia. Ou a gente daqui a pouquinho acredita que já esteja bem e abandona o tratamento medicamentoso. Isso daí é questão de 30 a 60 dias que vai recair. Vamos falar, tocou num ponto importante. Por que muita gente também ainda tem o preconceito, não vou buscar ajuda porque eu sou louco, né? Falando nesses termos, porque é o que se ouve muito assim. Ainda tem muita questão do julgamento do outro, ainda mais em tempo, a gente aproveita e fala disso aqui, né? Tem muito julgamento. Imagina falar, eu estou fazendo terapia, estou tomando remédio, enfim. Então essa é uma outra questão, Márcio, de a gente poder sim ter uma maior comunicação, né? Ou acessibilidade à informação do que é realmente a saúde, do que é saúde mental, né? O porquê que isso afeta tanto a gente. Então ainda nós temos assim esse preconceito, a gente tem muita gente que vem com nós e pede para não falar. Tu não fala que eu estou tendo tratamento, ou seja, para o trabalho, no trabalho a gente tem muito problema das pessoas que vêm e ela não quer que a empresa saiba, né? A família muitas vezes ela não aceita isso, justamente por preconceito, né? Por preconceito. Então ainda, né, é muito desmistificado isso, né? A gente não consegue ainda fazer com que as pessoas entendam que é uma parte importante da saúde. É como se que doença fosse só você estar com uma perna quebrada, você estar com o coração, com uma radiografia do coração. Então, a saúde mental ainda é aquela questão dentro das empresas, né? Você não quer trabalhar, você faltou, quando a pessoa retorna, a pessoa é realmente hostilizada, né? Não só pelos colegas, mas pelos líderes, pelos chefes, né? Então, esse processo ainda faz com que as pessoas não busquem ajuda. Então, é um processo que a gente precisa e a gente está engatinhando nesse processo. A gente precisa avançar muito. E daí vem a questão da saúde pública, né, Márcio? Da importância da gente ter programas realmente eficazes, programa realmente que as pessoas tenham acesso de verdade. E a gente não tem. A gente tem alguns programas que são lotados de pessoas que não tem, a maioria não tem acesso, e o acesso é realmente ruim, e também o serviço, a maneira do serviço ainda ela deixa muito a desejar. Então essa pessoa que chega para um atendimento, ela é uma pessoa que está fragilizada, ela é uma pessoa que tem vergonha de estar lá, ela é uma pessoa que ela não vai lá, entendeu? E daí a maneira que ela é atendida, a maneira com que ela é acolhida nesse espaço tem tudo a ver. A maneira que ela chega nesse espaço, ela é acolhida, é a maneira com que ela vai entrar no serviço e ela vai também se sentir bem. E a gente não tem isso, a gente tem ainda os serviços muito debilitados, né, e de atendimento humano, né, e também toda a questão da estrutura, né, dessa saúde pública que ainda deixa muito a desejar, né? Muito bem. Daqui a pouco a gente já está indo para os finalmente, quase encerrando essa edição do nosso... Sei que tem muito mais assunto, mas a ideia também é fazer um bate-papo rápido. Como é que a gente faz, então, como é que eu faço para buscar ajuda, então? De uma forma que, não quero me expor, mas qual o caminho? O que eu faço? Para quem eu peço ajuda? No caso, nós temos aqui, claro, o pessoal pode agendar aqui no sindicato, mas eu converso primeiro com um familiar, com um amigo. Como é que eu descubro que eu estou nesse processo e como é que eu peço ajuda? Eu vou, e daí eu já te
Márcio, vem aquilo que eu tinha falado antes, né? Tem uma questão de prevenção que a gente não tem prevenção. E tem uma questão de percepção do meu quadro. Aonde eu estou, né? Como eu estou, né? Então, isso é uma percepção e tratamento. O que a gente tem hoje, né? Nós vamos falar daqui. O sindicato, ele oferece um trabalho bom. Ele é um trabalho bom, mas é um trabalho que a gente precisa ampliar. A demanda é muito grande. Ele precisa ser ampliado, né? E o serviço, por exemplo, de psiquiatria, que é o caso do Fabiano, que depois o Fabiano vai falar, também é um outro processo que faz o quê? Que não tenha realmente muito acesso. Nem psicóloga, nem psiquiatra. O SUS hoje está demorando 1 ano para chamar uma pessoa para atendimento psicológico, tá? Psiquiatra, eu e o Fabiano atendemos muitas pessoas que vêm do SUS, não pode pagar, mas ela vem de uma consulta. A rede privada também tem uma demora, né? Muito grande, né? O poder público, por exemplo, o que a gente tem? Os CAPs hoje, tá? Mas eles atendem uma demanda aonde que é uma demanda de alta complexibilidade hoje, que é a pessoa que tentou suicídio, que é a pessoa que realmente, então ela não tem realmente é muito restrito quem chega para o CAPs. É só casos mais extremos. Entende? Então, é exatamente isso. A gente tem uma falta de acesso à informação, a tratamento e a tratamento eficazes. Doutor, quer complementar? Gostaria. A minha ideia é que a gente consiga passar uma mensagem aonde essas pessoas que estão se sentindo mal, que busquem o auxílio com a sua família, com alguns conhecidos que já fizeram tratamento, ou que busquem o serviço da sua empresa, ou que busquem o serviço do sindicato, passem pelo médico clínico, passem pela avaliação psiquiátrica e psicológica. Por quê? Porque não tem problema nenhum a gente fazer tratamento, tá? É uma doença igual qualquer uma outra e nós temos que tirar essa situação de que quem faz tratamento é louco. Não, quem faz tratamento quer viver melhor e quer um mundo melhor. Bom, então, para a gente já ir se despedindo, mas já uma última pergunta, e vocês já dão o tchau aí, fazem as menções que quiserem fazer. Dicas rápidas, eu sei que é muito mais complexo do que isso, mas o que a gente pode fazer para se desestressar, então? Para, claro, depois procurar o atendimento, mas passear mais, ter mais amigos, enfim, o que vocês recomendam para a gente ter essa saúde? Dormir bem, ter lazer, estar com pessoas que a gente ama, rir, brincar, entende? Acolher, ser acolhido e acolher. Sair um pouco das redes sociais. Exato, é muito, viu? Muito. É estar em contato com as pessoas. Eu acho que a gente precisa voltar a ter contato, a abraçar, né? A dizer que a pessoa é importante. Isso faz uma diferença enorme na nossa vida. Não só dar like. É exatamente isso. Obrigado, então, Cleusa, por ter vindo a primeira vez e a caneca é presente, tá? Que legal. Obrigado. Muito obrigado. Aproveitando, então, as suas recomendações e já pode dar teu tchau. Bom, o que a Cleusa falou está totalmente correto. Nós precisamos aprender a viver um pouco melhor, tá? E a saúde mental significa se a gente estar bem, as pessoas que estão ao nosso redor também estão bem. E isso é contagioso. Então, vamos em busca de estar bem com todo mundo e com a gente mesmo. E tentar ajudar, né, o outro, né, não só julgar. No sentido, com certeza. Muito obrigado, então, doutor Fabiano Martining, médico psiquiatra, e a Cleusa Maria da Rocha Vieira, psicóloga clínica. Agradeço muito vocês terem vindo aqui. Espero que seja o primeiro de muitos outros, porque a gente tem outros assuntos para falar sobre a categoria. Enfim, saúde mental é um tema que pode ser recorrente. Tá? Muito obrigado. E obrigado também a todos que nos acompanharam pelo Spotify, pelo YouTube e também pela Rádio Comunitária Vanguarda FM nesse primeiro programa de 2025. Muito obrigado e até o próximo.